Boa tarde, vou apresentar agora o meu capítulo das controvérsias, o aborto. Ora, o que é o aborto? Algum de vocês já fez esta pergunta a vós próprios? Bem, a palavra aborto vem do latim, mais concretamente do étimo abortos. Quando nos referimos a abortar, queremos referir a interromper algo, ou até mesmo deixar algo ao meio. Por exemplo, quando uma equipa militar está numa operação qualquer, quando ocorre mal, ouve-se abortar missão, algo deste género. Mas mais especificamente para o nosso tema, abortar significa expulsar o feto de dentro do ventre materno antes do período do parto. Ora, há controvérsia. Existem duas perguntas inerentes a este tema e que geram enorme controvérsia. A primeira delas é: será que alguém pode tirar a vida a um ser sem este mesmo ser poder ter uma palavra a dizer? Pois afinal de contas é como se fosse uma pessoa, como nós. Então por que não deixar o feto decidir sobre o seu futuro? E a outra pergunta é: será que uma mulher, dona do seu próprio corpo, não pode escolher o que é melhor para ele e para ela? Bem, inicialmente o aborto era uma prática muito perigosa, pois ou mãe e feto não resistiam e faleciam, ou falhavam. Contudo, com o avançar dos anos e com o avançar da ciência, foram sendo aperfeiçoadas várias técnicas e começou a ser mais seguro a realização de um aborto. A partir deste momento nasceu a verdadeira guerra contra o mesmo, pois muita gente começou a usar o aborto para remediar situações em que não conseguiram ter o controle e discernimento necessário. Com a maior utilização do aborto, houve muita gente que começou a revoltar e com isso a guerra contra ele ganhou outra dimensão. Bem, o aborto sempre foi muito utilizado desde muito cedo e começou mais precisamente a ser utilizado como um controlador do número de filhos que cada mulher tinha, mais precisamente nas sociedades humanas primitivas. Ora, inicialmente era uma prática muito utilizada, mas com o desenvolvimento das sociedades, as mulheres foram perdendo influência e a própria independência, e consequentemente o controle sobre os seus próprios corpos. Ora bem, o aborto já foi ilegal na maioria dos países, e devido a este facto, as mulheres que tinham necessidade de o fazer tinham de recorrer a enfermeiras com experiência ou a clínicas clandestinas. Devido a este facto, muitas mulheres morriam, pois não estavam reunidas as condições mínimas de higiene e segurança. Os vários governos de muitos países onde o aborto era ilegal, com a constatação desta triste e negra realidade, tomaram consciência e alteraram as leis referentes ao aborto, acabando por o legalizar. Nos mais diversos e variados países, o aborto já foi considerado um crime, estando inclusive na lista dos crimes muito graves, pois no limite era punido com a pena de morte. Em Portugal, mais especificamente, o aborto já foi considerado crime, mas em 2007, com o referendo realizado, o nosso país passou a considerar o aborto uma prática legal. No nosso país, o abortar é legal até à 12ª semana de gestação, sendo permitido, única e exclusivamente, a realização de um aborto no Serviço Nacional de Saúde ou numa clínica privada com a devida autorização para realizar o mesmo. Em caso de violação ou má formação do feto, é possível realizar um aborto até mais tarde, sendo que no caso de uma violação é possível realizar o aborto até à 16ª semana de gestação e no caso de má formação do feto, à 24ª semana de gestação. Existem, como é óbvio, pessoas a favor e contra a prática do aborto. Neste slide é possível visualizar as opiniões de duas personalidades importantes da sociedade mundial. Ora, o Papa, que é contra a prática do aborto, defende que o aborto é um pecado e não é possível ser-se cristão e realizar um aborto. No sentido contrário, o Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, que é a favor do aborto, defende que as autoridades governamentais não se deviam intrometer em assuntos do foro familiar e, por esta razão, é importante que se deixe os próprios interessados decidirem sobre o que acham melhor para eles e para a sua vida. As pessoas a favor do aborto defendem que, ao proibirem o aborto, só se vai causar mais mortes e mais realizações ilegais, e sem o mínimo de condições de segurança e higiene. Defendem também que as pessoas podem tomar decisões que não sejam iguais à da maioria das outras pessoas,
desde que estes depois se responsabilizem pelas decisões que tomaram. Por último, argumentam que cada mulher deve ter poder de decisão sobre o seu próprio corpo, escolhendo o que acham melhor para elas e para ele. As pessoas contra baseiam-se principalmente no argumento que um feto é uma pessoa como outra qualquer e por isso tem o direito a poder decidir o que quer que seja em relação ao seu destino. A maioria das pessoas contra o aborto são pessoas católicas ou que pelo menos estão ligadas à Igreja Católica e, como já foi dito no slide anterior, a posição da Igreja Católica em relação ao aborto é de total condenação. Para a Igreja, qualquer prática que impeça o nascimento natural de uma criança é considerada um pecado, seja, por exemplo, por um aborto ou contraceptivos. Dou assim por terminada a minha apresentação sobre esta controvérsia do aborto. Espero que tenham ficado esclarecidos e não hesitem em contactar sobre alguma dúvida.